Olá, muito boa noite, galera. Estamos de volta para mais um Papo de Peso. Eu e meu amigo Outran Júnior, e dessa vez vamos falar de uma banda, voltar a falar de uma banda, não é o primeiro Papo de Peso com ela, mas um álbum sensacional. É um retrô, a gente devia ter feito no ano passado, porque em 25 de setembro de 1972, a banda Black Sabbath lançava o álbum Volume 4 pela Vertigo, né? Um dos melhores álbuns de heavy metal. Várias revistas mencionaram esse trabalho como um dos melhores de todos os tempos e a gente vai conversar exatamente sobre isso. Muito boa noite, ô Tran Júnior, tudo bem? Boa noite, pessoal. Um prazer aqui estar novamente no nosso programa, falando de mais um álbum clássico do Black Sabbath, né? Que dessa sequência de álbuns perfeitos que o Black Sabbath lançou no início dos anos 70. E vamos falar aí do querido Volume 4, né? O álbum lançado em 1972. Pois é, né? Eu tenho aqui essa edição aqui que eu tenho é de 76, deixa eu só confirmar. Também tenho a RGE, minha aqui, RGE, que era aqui no Brasil, é 1900, igual. 1976. É, dizem que lançaram uma remasterização com 20 músicas inéditas. Eu não sei, eu tenho o CD também, né? E aquele lance, né? A gente vai ficando velho, a gente esquece que já tem, acabei comprando um outro. Tá embaladinho aqui. Eu esqueci que eu já tinha em CD e acabei comprando outro. Esses, Outra. esses relançamentos com faixas extras. Em muitos casos, eles acabam ficando assim um pouco cansativos, né? Porque tem aquelas faixas com um remix alternativo, com a Ah, gravação alternativa. E para você ouvir o álbum como a gente gosta de ouvir assim integralmente, acaba ficando meio cansativo no final, né? pois é, e as músicas que foram eternizadas é da original, né? Do lançamento original. Né? Aqui é legal que nesse encarte vem as letras. Então bacana que dá para acompanhar, mesmo miudinhas. Dá para acompanhar, você vai ouvindo e acompanhando a letra que eu gostava de fazer quando eu ouvia o vinil, né? Isso lá nos anos 80. Mas o Tran, um álbum que a crítica também elogiou, houve críticas negativas, mas a maioria delas era homenagem, eram críticas favoráveis ao álbum, um álbum que teve também algumas, como é que eu vou poder dizer, algumas características, né? Porque foi uma época em que o próprio componente do Sabbath estava muito envolvido com a cocaína e faz parte, esse cenário fez parte da gravação desse álbum, não é isso? Sim, sim, é o primeiro álbum que foi produzido, né, basicamente pelo Tom Iommi. O Uhum, produtor dos três primeiros álbuns, que foi o Roger Ben, não participa desse álbum. uhum. E o álbum foi em boa parte gravado lá nos Estados Unidos. E a banda estava muito envolvida com drogas nessa época. Inclusive tem a biografia do Ozzy, que ele até detalha, né, nessa época, quanto eles estavam envolvidos com droga. Uhum. E segundo consta, o nome do álbum ia se chamar o nome de uma das faixas, que é Snowblind, né? Que totalmente relacionada à cocaína, e a própria gravadora não quis, achava que ia ficar muito na cara o álbum se chamar Snowblind e acabou se chamando Volume 4. Não ia pegar muito bem, né? A própria Com certeza. pessoal da Vertigo sugeriu mudança de nome. Aí, como era o quarto álbum, então nada mais do que original de chamar de volume 4. Como os quartos álbuns de bandas famosas fazem sucesso? Você tem o Led Zeppelin 4, não é isso? Você O Led tem. Zeppelin 4. Você tem esse do Saba, o 4. O quarto do Deep Purple, lembra qual foi? Também fez um É o sucesso. In Rock, né? Se você vê desde o início Desde o início é o In o Rock. início é o In Rock.
Então, essas coincidências, né? Não sei se são coincidências, mas Ela mostra, na verdade, um trabalho consistente. Bandas que têm o que mostrar, né? Uhum. Porque muita banda lança um grande álbum de estreia, e depois, no segundo álbum, já decepciona. Mas as bandas que tinham o que mostrar, elas evoluíam e lançavam álbuns cada vez mais interessantes, como esses que você citou aí, né? O Peace of Mind, né, do Iron Maiden, o quarto álbum também de estúdio da banda também, foi o álbum que consolidou né, a banda, tanto como a formação, como também musicalmente. Mas esse álbum, olha só, eu anotei aqui, ó. Em 2017, eleito pela Rolling Stones, o 14º álbum de metal de todos os tempos, né? Depois, o que acontece? A Kerrang! Revista elegeu a 48º álbum entre os 100 melhores álbuns de heavy metal. Eu cresci ouvindo falar de Saba, e as pessoas que já conheciam há mais tempo que eu falavam em dois álbuns do Black Sabbath até então. Era o volume 4 e o Saba Bloody Saba. Alguns preferiam o Saba Bloody Saba, que é o quinto álbum, e outros afirmam que o volume 4 é o melhor álbum, inclusive até hoje, no momento. E aí? Assim, eu não tenho muito essa obsessão pelo ranking de melhor e pior. Para mim, os primeiros álbuns do Black Sabbath, eles são fantásticos. Pelo menos os 5 primeiros álbuns do Black Sabbath, eles são perfeitos, sabe? Se um detalhe, talvez uma pessoa ache o volume 4 melhor que o Sabbath Blood Sabbath, mas acho que a gente deve prestar atenção, chamar a atenção das pessoas para essa fase da banda, né? Porque todos os álbuns são excelentes. Uhum. Poucas bandas tiveram na história do rock uma sequência de álbuns tão bons quanto o Black Sabbath teve no começo de carreira, né? Marcou também esse álbum, ele recebeu o disco de ouro. E marcou também, pela primeira vez numa turnê, a banda se apresentou na Austrália, né? Viajou longe para Dedéu. E o álbum, você tem ainda a formação clássica do Black Sabbath, que também. Essa primeira formação durou bastante tempo, né? Podemos dizer assim. Até Basicamente os anos 70, os anos né? 70. Mas tem também, vamos dizer assim, pela primeira vez uma balada, né? Pelo que eu, uma balada que talvez essa tenha sido a crítica negativa da imprensa em relação, pô, essa música Changes não é Black Sabbath, pô. E como é que você vê isso? Uma das talvez primeiras baladas assim lançadas por uma banda de metal, né? O metal estava começando, né? Você vai ter ali uh, a partir daí as bandas de metal começou muitas, tanto mais do hard rock, né? A lançar baladas ocasionalmente. O Deep Purple tem balada, né? O Led Zeppelin tem, mas assim realmente destoa até do álbum, assim, de uma certa maneira, distor um pouco do som característico do Black Sabbath. Eu não acho uma balada ruim, acho interessante. Não é o meu Black Sabbath preferido, mas Faz talvez parte, uma né, faixa do hoje. faz parte Oi? das nuances que a banda, qualquer É, banda. eu tava olhando no Spotify, é a faixa mais tocada hoje do álbum, né? A Changes. Engraçado que dificilmente eu tenho assim. Eu gosto muito eu sou muito mais ligado ao ritmo do que à letra. Então dificilmente eu procuro saber tradução das letras. Mas como o Black Sabbath, pô, que tradução é essa, né? Porque normalmente eram letras, né, que falam de guerra, de obscuridade. Então, o que diz Changes, né? E é uma música de amor. Depois fui saber anos depois que é uma baseada em fatos reais vividos pelo o Geezer Butler, né? Geezer Butler. Geezer Butler. É ele que fazia as letras do Black Sabbath, né, Uhum, nessa época, né? é, Não, a grande parte das letras era autoria dele. verdade. Bem, dito isso, tá na hora agora, sabe de quê?
se você não tiver mais nenhuma, né, algum outro episódio sobre o álbum, vamos passar para as 3 melhores. Vamos lá. Vamos lá então? Você começa ou eu começo? Eu começo, eu vou falar. Assim, ah, esse é daqueles álbuns que tem faixas excelentes. É difícil você destacar 3 faixas, né? Claro, eu vou excluir aí Changes, porque, como eu falei, para mim destoa do repertório do Black Sabbath. Aquela instrumental FX, que é mais É uma um vinhetinha, né? efeito do É, que uma faixa, né? Dizem que foi que o crucifixo do Tom Iommi bateu na guitarra, ele gostou do efeito e fez uma faixa instrumental é, baseada nesse efeito, né? foi Tem mais para aquela faixa. poder é, preencher o tempo do álbum. Deve ter sido Sim, isso. Que não sim. tem nada com nada. Não diz nada. Sendo que a outra faixa instrumental é bem bonita, né? Que é o Laguna Sunrise, Isso né? aí. Essa é bem bonita, realmente. Mas as minhas 3 faixas preferidas, para mim, a, o auge do álbum tá na dobradinha entre Supernote e Snowblind, né? Essas faixas realmente são antológicas, estão entre o melhor do Black Sabbath. E aí uma questão pessoal, eu gosto muito da faixa de abertura, Wheels of Confusion, que dura quase 8 minutos, né? Gosto muito de ouvir no carro ela tem às vezes uma pegada um pouco progressiva no meio, mas não deixa de ser o very bom Black Sabbath ali tocando. E começa quase um bluesinho, né? Um, Quase um blues. Não, né? começa um blues Um mesmo, né? blues, né? Depois ele desenvolve. Pois é. Eu acho que pela primeira vez, eu acho que vamos igualar. Não sei se é a primeira vez ou não, mas eu acho que vamos igualar os gostos. Eu ia escolher Changes entre as 3. Mas vou aceitar aí a sua Você é um sugestão. romântico, né? Cara, mas antes de escolher, eu tenho que destacar aqui, ó, St. Vitus's Dance, tá, pô, sensacional também. Under the Sun, eu lembro de Under the Under the Sun. Sun, maravilhosa. Under the Sun, eu lembro que eu dormia ouvindo ela. Porque tava ouvindo já o disco todo. E aquele final é bem, vamos dizer, bem progressivo. Pá, 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 pá. E repetitivo, né? Pá, pá, Sim, pá, sim. pá. É bacana, né? E vai repetindo até o final. E, e Laguna Sunrise também não poderia deixar de mencionar pela bela instrumental do Wyoming, né? Agora, Wheels of Confusion, que é logo a primeira do disco e marca. Essa música marca. Do jeito que ela começa e depois, né? Ela, ela quando Eu já começa. lhe ganho na chegada. O álbum já lhe ganha com a primeira Já a música, primeira né? música, né? Quando ela começa a querer ficar chata, eles mudam de ritmo, aí dá uma. Né? É... Supernaut. E aí. Não, você escolheu Snowblind? Sim. Então é essa aí, são as 3 que eu destacaria realmente também do álbum. Supernaut pra mim tá o melhor riff do Pô, álbum, a né? Supernaut, se eu não me engano, Frank Capra elogiou Frank muito. Zappa. Perdão, Frank Zappa. Frank Capra é o cineasta, né? Isso. O Frank Zappa elogiou bastante essa música. Ele Assim tocava como. ao vivo, inclusive. Ele tocava ao vivo. Né? Supernaut, E é. inclusive o saudoso baterista do Led Zeppelin, John Bonham, que também mencionava. A música tem um pouquinho de Zeppelin, né? Se você analisar bem, ela tem realmente uma pegada crua, né? Um rock cru. E muito legal. E aí, mais alguma coisa, outra? Não, recomendar às pessoas que porventura não conheçam que ouçam o volume 4, porque realmente ele merece estar nessas listas que sempre está entre os melhores álbuns da história do rock, né? Então, procure ouvir, é fácil de achar, tem no Spotify, que vale muito a pena você conhecer. Inclusive essas músicas menos conhecidas que a gente citou aqui, o Wheels of Confusion, Under the Sun, St. Vitus Dance, ouça o álbum todo que vale muito a pena. Porque desse álbum, eles tocavam era o Snowblind, né? Que
que usavam para tocar nos shows. E há pouco tempo, Changes, né? Eu acho que até o Ozzy, nos shows do Ozzy mesmo, ele chega a tocar isso. Tem um vídeo que a filha do Ozzy canta essa música. Eu não lembro Canta, qual o nome. inclusive eles fizeram sucesso. Foi relançado em single com Ozzy e a filha E a e filha. bombou na parada americana. Foi, verdade, tem até o vídeo. Acho que por conta daquele seriado que eles participavam, né, que mostrava Aham, na MTV a família do Ozzy e tal. Aí relançaram e na época fez muito sucesso. verdade. Inclusive, pra vocês terem ideia, o nome da filha do Ozzy, a filha mais velha, eu dei o nome à minha filha por causa disso, que é Aimee. É, Aí fica aí essa informação, tá tá aí, a vendo? informação e a homenagem para você ver como, na época, eu sempre fui fanático por Black Sabbath, sempre adorei. Outra, muito obrigado pela sua participação. Espero tê-lo em outros papos de peso. E lembrar, né, a galera que está assistindo a gente, que cometeu o sacrilégio de ainda não assistir o Quebra o Toca, que a gente apresenta também o programa Quebra o Toca, sempre um disco inusitado dessa coletânea maravilhosa de vinil que está vendo, vocês estão vendo aí atrás do Outram, nas estantes que tem norte e sul, leste e oeste, durante todo, cercando o escritório todo, né, Outram? É verdade. E no Quebra-Toca a gente pode mostrar um disco que seja maravilhoso, um disco que seja esquisitíssimo, mas vai ser sempre um disco interessante de você conhecer. Agora só uma perguntinha. Esse gramofone aí é de que ano? E outra, tá funcionando? Ele é um gramofone Victor original de 1911 e sim, está funcionando. A gente Opa, mantém ele aqui em perfeito estado de conservação. isso é bom pra ouvir aqueles álbuns de blues do Robert Jones, Jazz Fitzgerald. Ele toca só 78 RPM, é uma faixa de cada lado e aproximadamente a cada 5 discos que você tocar, uma agulha vai embora. Meu Deus do céu. Então tem que deixar ele paradinho aí mesmo. Grande abraço, galera. Valeu, pessoal. Até a Abraço. próxima.